Rock surgiu na década de 50 através da mistura de 3 gêneros musicais. Nesse período do classic rock, surgiu Elvis Presley, considerado por muitos como o rei do rock. Tal período foi o mais popular e prolífero do rock. O rock, ou também conhecido como rock and roll, surgiu e se firmou nos Estados Unidos durante a década de 50, assim tendo rapidamente se espalhado por todo o mundo. A sua história começou com a influência cultural da música dos escravos vindos da África, na sociedade norte-americana, como forma de expressão cultural e artística. E como falei, embora exista desde os anos 1950, o rock teve seu auge só nas décadas de 1970, especialmente na 1980, quando nasceram as principais bandas do gênero, as quais passaram a atrair multidões durante os shows em estádios e festivais. Durante os anos 2000, o estilo musical tem perdido espaço para o hip hop, pop, entre outros. Falando agora um pouquinho sobre as bandas internacionais, a gente tem alguns destaques. Por exemplo, a AC/DC, que é uma banda australiana de rock formada em Sydney, Austrália, em 1973, pelos irmãos escoceses Malcolm e Angus Young. O estilo musical da banda é normalmente classificado como hard rock e até mesmo blues rock, mas seus membros sempre classificaram a sua música simplesmente como rock and roll. Os integrantes da banda é o Angus Young, Phil Rudd, Steve Young, Brian Johnson e Cliff Williams. E algumas de suas músicas de destaque é Thunderstruck, Highway to Hell, Back in Black, You Shook Me All Night Long e Shoot to Thrill. Outro destaque do rock internacional também é o Guns N' Roses, que é uma banda norte-americana de hard rock formada em Los Angeles, Califórnia, em 1985. A banda já lançou 6 álbuns de estúdio, 3 EPs e um álbum ao vivo. A banda já vendeu mais de 100 milhões de cópias em todo o mundo, sendo cerca de 43 milhões somente nos Estados Unidos. Os integrantes da banda é o Axl Rose, Slash, Duff McKagan, Richard Fortus, Frank Ferrer, Dizzy Reed e Melissa Reese. E algumas de suas músicas de destaque é Sweet Child O' Mine, November Rain, Paradise City, Knocking on Heaven's Door e Patience. Também tem um dos principais, que é o The Beatles, que foi uma banda de rock britânica formada em 1960 na cidade de Liverpool. É considerada a banda mais influente de todos os tempos e também fez parte de uma grande parte do desenvolvimento da contracultura na década de 1960 e do reconhecimento da música popular como forma de arte. E alguns de seus ex-integrantes é o John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr. E as suas músicas de destaque, entre elas a gente tem Here Comes the Sun, Something, Don't Let Me Down, A Day in Life e Strawberry Fields Forever. Queen foi uma banda britânica de rock fundada em 1970 e ativa sobre sua formação clássica até 1991. O grupo, formado por Brian May, Freddie Mercury, John Deacon e Roger Taylor, é frequentemente citado como um dos expoentes de seu estilo, também sendo dos recordistas de venda de discos a nível mundial. A música da banda também é conhecida por ser altamente eclética, variando entre várias vertentes do rock. The Rolling Stones é uma banda de rock também britânica formada em Londres no ano de 1962, considerado um dos maiores, mais antigos e mais bem-sucedidos grupos musicais de todos os tempos. Ao lado dos Beatles, são considerados a banda mais importante da chamada invasão britânica ocorrida nos anos de 1960. A banda e seus membros ocuparam a posição de destaque nas mudanças musicais e comportamentais dos anos de 1960 e são frequentemente relacionados com a contracultura, rebeldia e a juventude da época. Pink Floyd também foi uma banda britânica de rock formada em Londres em 1965, ganhando seguidores como um grupo de rock psicodélico. Eles se destacam por suas composições longas, pela experimentação sonora, pelas letras filosóficas e pelas apresentações ao vivo criativas, o que levou a eles se tornarem uma banda líder do gênero que eles propagam. Eles são um dos grupos mais bem-sucedidos comercialmente e influentes da história da música popular. A banda contém vários álbuns, como The Dark Side of the Moon, lançado em 1973, Wish You Were There, lançado em 1975, Animals, lançado em 1977 e The Wall, lançado em 1979.
Geralmente, quando falamos de rock, pensamos direto em grandes nomes internacionais e esquecemos de mencionar os vários cantores e bandas de rock nacionais que são incríveis. Foi só nos anos 80 que o rock ganhou realmente destaque no cenário nacional, com a ascensão de bandas como Legião Urbana e os Titãs, que obtiveram um sucesso exponencial na época e ganharam uma legião de fãs. As melhores bandas e cantores do rock nacional. Depois de anos, colecionamos uma diversidade enorme de grupos de rock nacional. Porém, algumas bandas e cantores específicos acabaram se consolidando de maneira única no cenário musical e fizeram história no gênero. Legião Urbana. O primeiro nome da nossa lista é Legião Urbana. Assim como mencionamos anteriormente, o Legião e as composições de Renato Russo foram sucesso absoluto na década de 80, e até as gerações mais novas conhecem seus hits. Charlie Brown Jr. Banda que passou a ganhar bastante destaque no final dos anos 90. O Charlie Brown Jr. veio com uma proposta de som mais hardcore, com uma pegada descontraída e jovem. Definitivamente, as suas músicas marcaram toda uma geração. Engenheiros do Havaí. Os Engenheiros do Havaí também marcou o rock nacional dos anos 80. Suas músicas ganharam bastante popularidade por trazerem críticas sociais em algumas de suas letras. Pitty. Pitty começou as atividades em 2003, com o lançamento do marcante álbum Admirável Chip Novo, e até hoje faz muita música boa. Skank. A banda Belo Horizontina, comandada pelos vocais de Samuel Rosa, surgiu no início dos anos 90, e também possui uma quantidade indeterminável de hits. Infelizmente, recentemente, o grupo anunciou uma pausa em suas atividades por tempo indeterminado. Raimundos. O Raimundos surgiu em Brasília em 87, com Digão e Rodolfo Abrantes. Curiosidade, no início eles eram uma banda cover de Ramones, uma de suas maiores influências musicais, por isso o nome Raimundos. Os Paralamas do Sucesso. Os Paralamas do Sucesso são uma banda de rock formada em 1982 por Herbert Viana, Bi Ribeiro e João Maroni. Além de terem uma vasta discografia, eles também já acumularam diversos prêmios, como o Grêmio Latino de Melhor Álbum de Rock. Mamonas Assassinas. O Mamonas Assassinas foi um fenômeno absoluto nos anos 90, com suas músicas zoeiras. Infelizmente, a banda teve um fim trágico em 1996, num acidente aéreo que levou todos a óbito. Foi uma enorme comoção nacional. Felizmente, suas músicas permanecem vivas no coração dos brasileiros. Barão Vermelho. O Barão Vermelho foi fundado na década de 80, no Rio de Janeiro. Com certeza, a banda foi um marco no cenário do rock nacional, muito por ter como um dos seus integrantes um dos maiores cantores da nossa história, Cazuza. Roupa Nova. O Roupa Nova teve seu auge nos anos 80 e 90. Eles já venderam mais de 20 milhões de discos e emplacaram mais de 50 singles de sucesso durante toda a carreira. Capital Inicial. Fundada pelos irmãos Fê e Flávio Lemos e com Dinho Ouro Preto nos vocais, o Capital Inicial também surgiu no cenário da década de 80, em Brasília, e não pararam de fazer música desde então. Por último, vamos falar de Los Hermanos. A banda carioca de Marcelo Camelo e Rodrigo Amarante foi febre no início dos anos 2000 e continua fazendo sucesso até hoje, principalmente com seu sucesso mais marcante, Ana Júlia.